Todos, aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Perguntou ao tribunal se a necessidade da leitura da ata, posso considerá-la aprovada. No silêncio, então, importando concordância. Aprovada. Eu não tenho nenhum pedido de preferência. Então, o número 1 da pauta, o processo número 544.708, prestação de contas, deputado estadual, candidato Hernandes Vieira dos Santos, parecer ministerial pela desaprovação das contas, relatoria do eminente membro doutor Pedro Francisco da Silva, a quem passo a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, digno representante do Ministério Público Eleitoral, servidores desta casa, trata-se de prestação de contas do candidato Hernandes Vieira dos Santos, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PRB nas eleições gerais de 2010. As folhas dos autos consta relatório preliminar para expedição de diligência emitida pela CCIA deste tribunal. Devidamente intimado, o candidato apresentou prestação de contas retificadora. Em relatório conclusivo, a CCIA opina pela desaprovação das contas, em razão da ausência de despesas com o pessoal a justificar a publicidade da sua campanha por meio da distribuição de materiais impressos, bem como a apresentação de nota fiscal com data posterior, com alteração do número do CNPJ do fornecedor. Fundamenta ainda a ausência de emissão de recibo eleitoral referente a uma doação de recursos próprios, veículo de sua propriedade, atraso na abertura de conta bancária de campanha e a não comprovação de transferência da sobra de campanha para a direção partidária. Intimado do parecer conclusivo, o requerente não se manifestou e a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer nos autos, opina pela desaprovação das contas do candidato. É o relatório. Relatório do procurador, mantido e escrito, excelência. Palavra. No caso em exame, como fora relatado, a unidade de conta deste tribunal apontou as seguintes impropriedades que subsistiram na prestação de contas do requerente Hernandes Vieira dos Santos. O requerente não esclareceu a ausência de despesa com o pessoal na distribuição dos materiais impressos, já que o demonstrativo de despesas efetuadas consta gasto de R$ 4.750 com publicidade por materiais impressos. 2. O requerente apresentou nota fiscal datada de 15 de nove de 2010, referente à aquisição de combustível no valor de R$ 990. Ocorre que tal despesa já possuía nota fiscal nos autos e a nota fiscal apresentada possui o número de CNPJ do cliente diferente da nota anterior. Omissão na emissão e entrega de recibo eleitoral referente à doação de recursos estimáveis em dinheiro. 4. O requerente não justificou o descumprimento do prazo para a abertura da conta bancária específica de campanha, infringindo a legislação. E na campanha do candidato houve sobra de recursos de R$ 4,20, como mostra o demonstrativo que está nos autos, mas o requerente não comprovou a transferência respectiva. As irregularidades apontadas, quando tomadas em conjunto, acabam por prejudicar a regularidade da prestação de contas. E é por isso que, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, eu voto pela desaprovação das contas de Hernandes Vieira dos Santos. É o voto, senhor presidente. O voto consulta o tribunal. Se há divergência, vocês podem considerar como unânime a decisão. O tribunal, unanimidade, desaprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator. A decisão em consonância com o parecer ministerial. 2 da pauta, o processo 48.1579/2010. Também da relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Pedro Francisco da Silva. Trata-se de prestação de contas de candidato, deputado estadual, requerente Luzia Rosa Silva. Parecer pela desaprovação das contas, com a palavra o doutor relator. Trata-se de prestação de contas da candidata Luzia Rosa da Silva, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PMN nas eleições de 2010. Nos autos consta relatório preliminar para expedição de diligência emitido pela CCIA deste tribunal. Devidamente intimada, a candidata não se manifestou. O primeiro relatório conclusivo da CCIA, a unidade opinou pela desaprovação das contas. Novamente intimada, a requerente prestou esclarecimentos, juntou documentos e apresentou prestação de contas retificadora. Na nova manifestação, a CCIA opina pela aprovação das contas com ressalva. A douta Procuradoria, em parecer nos autos, opina
pela desaprovação das contas da candidata ao argumento da utilização de um único cheque para quitar várias despesas de campanha, famoso cheque guarda-chuvas. Devidamente intimada do parecer, a requerente apresentou manifestação nos autos onde esclarece que se tratou de uma campanha modesta cuja arrecadação e gasto total não superaram a quantia de R$ 8.000, que foram poucas despesas pagas em dinheiro vivo, todas acobertadas por documentos fiscais que as comprovam, que este tribunal possui julgados no sentido de que o pagamento de despesas em espécie não caracteriza irregularidade grave, é o relatório. Outro parecer. Confirmado o escrito com palavras, senador. No caso em julgamento, a CCIA deste tribunal opina pela aprovação das contas, mas aponta como ressalva o fato de que há 3 notas fiscais emitidas sem o nome da candidata, o que contraria o caput do artigo 31 da resolução de regência, bem como a utilização de um único cheque para o pagamento de mais de uma despesa de campanha, o que viola o parágrafo 1º do artigo 21 da resolução que trata da matéria. Em razão desta última irregularidade, é que a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela desaprovação da prestação de contas. Entendo que, de regra, deve o candidato efetuar despesas de campanha por meio de cheque nominal, transferência bancária ou débito em conta corrente, devendo ser evitado o procedimento de quitar despesa com dinheiro em espécie. Contudo, no caso presente, observa-se no relatório de despesas efetuadas que há um cheque de pequeno valor, R$ 1.233, sacado para o pagamento em espécie de 7 despesas distintas, todas também de pequena monta, cujos fornecedores e respectivos notas fiscais estão devidamente identificados nos autos. Igualmente, há um cheque no valor de R$ 400 utilizado para o pagamento de 4 prestadores de serviços perfeitamente identificados. Note-se que são movimentações irrisórias numa campanha eleitoral modesta que gastou pouco mais de R$ 8.000. Tenho que a irregularidade apontada, data vênia, não possui gravidade suficiente para redundar numa eventual desaprovação das contas apresentadas, configurando apenas uma ressalva a ser apontada, e assim trago um julgado deste tribunal. Com essas considerações e com base na legislação pertinente, aprovo com ressalva as prestações de contas da candidata Luzia Rosa da Silva, referente ao pleito de 2010. É como voto. Aprovando com ressalvas, né? Com ressalva. Divergência, alguma consideração ou está na esteira do... Senhor presidente, a questão aqui, eu gostaria de votar. Até para manter uma coerência no meu posicionamento. Vou ouvir pela hora, então, o primeiro vogal, doutor André Luiz Andrade Posetti, como vota? Acompanhe na íntegra o voto do relator, senhor presidente. Senador Gerson Ferreira Paz, como vota? Senhor presidente, eu também, com a devida vênia no entendimento da douta Procuradoria Regional Eleitoral, acompanho o entendimento do outro relator. Como vota, doutor Sebastião de Arruda Almeida? Palavra, doutor Jorge Luiz Tadeu. Senhor presidente, apenas por uma questão de coerência em relação ao meu posicionamento nesse tribunal, eu tenho votado no sentido de que quando a possibilidade do candidato fazer os pagamentos através de cheques, que eu acho que é o caso, porque aqui seriam 7 fornecedores, a despeito das considerações muito bem lançadas pelo doutor relator, por se tratar de valor de pequena monta, total de R$ 1.633, eu mantenho o meu posicionamento porque eu entendo o seguinte, que se nós abrirmos esse precedente, é como nós disséssemos de forma indireta que é possível esse tipo de prestação de contas. E vou dizer por que a minha preocupação. Cada vez mais nós caminhamos para o financiamento da campanha política pelo dinheiro público. Hoje se discute um projeto se todo o valor da campanha será financiado pelo erário público. Mas de uma forma indireta já o é, porque se parte do dinheiro vem do fundo partidário e, portanto, vem do erário público, a outra parte normalmente vem por contribuição de pessoa física ou jurídica e que, uma vez recebido ou comprovado através de recibo esse pagamento, pode fazer o desconto no imposto de renda.
E esse tipo de prestação de contas permite uma série de ajeitamentos, uma série de facção de documentos que muitas vezes não representam a verdade contábil. Então, o que representa a verdade, no meu entender, é sim o pagamento direto extraído da conta, ou via cheque nominal, ou via transferência. Então, eu penso que é possível você aprovar e flexibilizar essa questão quando há uma comprovação de que teria que se emitir muitos cheques, 1.000 cheques, 2.000 cheques, e nós sabemos que os bancos normalmente se opõem a esse tipo de coisa, e quando se comprova que esse pagamento também não poderia ser feito através de transferência, porque muitas vezes quem recebe não tem nem conta bancária. Então, por essa razão, eu abro divergência. No caso, eu acho que eu fui o último a votar, o meu voto é no sentido de desaprovar as contas da candidata. Voto, doutor Samuel Franco da Lesura. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Então, o tribunal, por maioria, vencido o quarto vogal, aprovou com ressalvas as contas da requerente Luzia Rosa da Silva nos termos do voto do relator. Parecer pela desaprovação das contas. 3 da pauta também, né, relator doutor Pedro Francisco da Silva. Processo número 468/2011, um recurso eleitoral, partido político, recorrente ao Diretório Municipal do PSDB de Brasnorte, Ministério Público Eleitoral ou recorrido. Parecer pelo desprovimento do recurso, com a palavra o eminente relator. Recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira de Brasnorte, no qual busca a reforma da sentença do juízo da 56ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas anuais da agremiação exercício 2010 em virtude de ausência de apresentação dos livros Diário e Razão, exigidos pela legislação pertinente. O recorrente sustenta que não foi possível apresentar os livros Diário e Razão devido ao extravio de tais documentos, noticiado por meio de boletim de ocorrência policial que consta dos autos, caracterizando assim um caso fortuito e de força maior. Deste modo, o recorrente pede a reforma da sentença para que as contas sejam julgadas regulares. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso, ressaltando a vulnerabilidade da prova de extravio dos livros contábeis obrigatórios. É o relatório. Relatório, parecer. Mantido escrito, excelência. Palavra. A prestação de contas anual de partido político, na forma da legislação, vem regulamentada pela resolução do TSE. Este ato normativo prevê expressamente no parágrafo único do artigo 11, bem como na linha P do inciso 2 do artigo 14, a necessidade de apresentação dos livros Diário e Razão juntamente com a prestação de contas. Ressalte que a agremiação tem a faculdade de, nos termos da lei, utilizar sistema informatizado próprio para escrituração contábil, ou seja, tais documentos podem ser apresentados em forma encadernada ou em meio eletrônico. De uma maneira ou de outra, a apresentação dos livros Razão e Diário é obrigatória. Nesse sentido, trago uma decisão deste tribunal. O argumento do recorrente da ocorrência de caso fortuito ou força maior para não apresentação dos livros obrigatórios é insustentável. Explico. O recorrente foi intimado pela primeira vez para apresentar os livros Diário e Razão em 14 de junho de 2011, conforme folhas 28 dos autos, mas quedou-se inerte. Depois, o recorrente foi novamente intimado para apresentar os livros, desta feita em diligência datada de 15 de agosto de 2011, folhas 46 dos autos. De maneira bastante inverossímil, o recorrente vem aos autos posteriormente e faz juntada um boletim de ocorrência de extravio dos livros Diário e Razão, boletim este lavrado exatamente no dia 15 de agosto de 2011, data da segunda intimação. Chama a atenção que não consta no boletim de ocorrência a data em que teria ocorrido o suposto extravio de tais documentos. Diante de tal quadro, de fato, resta impossível dar guarida às alegações do recorrente.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso. É como voto. Divergência? O desprovimento geral, todos de acordo? Então, o tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer. Excelentíssimo senhor André Luiz Andrade Posetti. 4 da pauta. Processo número 497689, prestação de contas de candidato, requerente Abraão Nunes Cabral. E o parecer pela desaprovação, palavra o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Eminentes pares, doutor procurador, trata-se de prestação de contas do candidato Abraão Nunes Cabral, referente à candidatura ao cargo de deputado federal pelo PDT nas eleições gerais de 2010. O requerente apresentou prestação de contas, folhas 81 a 150, na data de 3/11/2010, portanto, intempestivamente, nos termos do artigo 26, caput da Resolução TSE 23.217/2010. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em relatório preliminar, as folhas 151 a 154, apontou determinadas irregularidades a serem sanadas, dentre elas, a ausência de peças obrigatórias, recibos eleitorais apresentados na prestação de contas com data e faixa numérica divergente das declaradas pelo candidato, falhas no registro de receitas estimáveis em dinheiro, existência de gastos de campanha junto a pessoas jurídicas por meio de notas fiscais, cujos documentos não foram aceitos, a ausência de documentos fiscais comprobatórios da regularidade da prestação de contas com alguns fornecedores, recibos eleitorais sem preenchimento que constam como utilizados e relacionados no demonstrativo de recursos arrecadados, divergência entre os dados de alguns fornecedores constantes na prestação de contas e as informações extraídas da Secretaria da Receita Federal, abertura de conta bancária intempestivamente, ausência de extratos bancários na sua forma definitiva. Intimado, apresentou justificativas relativas a alguns desses itens apontados no parecer técnico, juntou cópia de documentos e prestação de contas retificadora. Em relatório conclusivo, as folhas 234 e 235, a CCIA opinou pela desaprovação das contas e, após apreciando a prestação de contas retificadora, de folhas 243 a 285, ratificou seu entendimento por meio de novo relatório, folhas 287 e 288. Por sua vez, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se também no mesmo sentido, as folhas 292 e 293. Devidamente intimado, o requerente apresentou documentos relativos aos veículos que teriam servido, em tese, voluntariamente em sua campanha, as folhas 307 a 322. Submetidos à nova análise do órgão do controle interno, este manteve os pareceres anteriores. Em nova cota ministerial, a douta Procuradoria Regional Eleitoral também ratificou seu parecer, as folhas 292 e 293. É o relatório, senhor presidente. Doutor, parecer. Confirmado escrito. Palavras. Senhor presidente, eminentes pares, no caso em questão, diversas irregularidades relevantes foram apontadas pelo órgão técnico. Os atrasos na entrega da prestação de contas final e na abertura da conta bancária representam as de menor importância. Algumas impropriedades restaram sanadas com a entrega da prestação de contas retificadora, conforme demonstra o relatório conclusivo de folhas 287 e 288. Porém, persistiram outras, dentre as quais cabe destacar: a ausência de peças obrigatórias, extrato de conta bancária em nome do candidato na sua forma definitiva e outras. B. Despesa junto a pessoas jurídicas por meio de notas fiscais, cujos documentos não são aceitos, e apresentação de documentos apresentados em descumprimento à legislação eleitoral. C. Apresentação de notas fiscais referente a consumo de combustível sem que estivesse relacionado no relatório de despesas efetuadas e sem os respectivos termos de cessão de veículo. Constata-se, portanto, a existência de irregularidades que comprometem significativamente
a regularidade da prestação de contas. Posto isso, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, com fulcro no artigo 39, inciso 3 da Resolução TSE, julgo desaprovadas as contas do candidato Araão Nunes Cabral, referente ao pleito de 2010. É como voto, senhor presidente. Voto, desembargador Jéssica Ferreira Paz. Voto de acordo com o De relator. acordo com o relator, doutor Sebastião Arruda Almeida. Alguma divergência? Pode considerar unânime. Por unanimidade, o tribunal desaprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Esse foi o último, judiciário. Passemos então aos administrativos. O 5 da pauta, processo 1622-2012, eu estou trazendo à consideração do tribunal referendar as portarias 672, 678 de 2011, publicadas no Diário Eletrônico em 12 de 2 e 16 de 2 de 2011, que tive que designar juízes eleitorais substitutos para a 18ª, 9ª e 45ª zonas eleitorais durante o afastamento dos titulares no mês de dezembro de 2011. Puramente administrativo. De acordo, passo para o 6º da pauta, o processo número 67650-2011, administrativa requisição de Luiz Carlos Dilquim para prestar serviço na 20ª Zona Eleitoral de Sinop. O ofício assinado pelo juiz eleitoral, o doutor João Manuel Pereira Guerra, da 22ª Zona, solicitando a convalidação dos atos praticados por Luiz Carlos Dilquim, servidor público da Prefeitura lá de Sinop, diante das atividades exercidas no período de 12 de 9 a 27 de 11 de 2011. Os autos foram instruídos pela Diretoria-Geral, o encaminhamento feito ao Pleno para a convalidação dos atos com fundamento 55 no artigo 9 da Lei 9784/99, Resolução TRE 865/2011. Não há impedimento nenhum, não havia incompatibilidade nenhuma do servidor, de modo que eu estou acolhendo a propositura ali do Dr. João Manuel Pereira Guerra no sentido de convalidar os atos praticados nesse período, 12 de 9 de 2011 a 27 de 11 de 2011, porque nós sabemos as dificuldades que nós temos com os servidores no interior, né? Não há nenhuma irregularidade ou ilegalidade aqui. Se todos estiverem de acordo, passo para o 7º, o 19.524/2011, a homologação da requisição de Marcos Fonseca da Costa, técnico administrativo da Receita Federal, para prestar serviço na 21ª Zona Eleitoral. O requerente é o respectivo juízo. O que aconteceu aqui, uma solicitação que é oriunda da 21ª Zona Eleitoral, pedindo que se desconsiderasse a requisição de Marcos Fonseca da Costa. E o servidor acabou por não se apresentar lá no cartório eleitoral, e a diretoria-geral opinou pelo sentido de tornar sem efeito a resolução administrativa 102, que definiu a requisição do mesmo com base no artigo 5 da resolução 611 TRE Mato Grosso. Como não houve apresentação e não há a possibilidade de que ele viesse a prestar os serviços lá, eu estou tornando sem efeito a resolução 102/2010, que deferia a requisição do Marcos Fonseca da Costa. Se todos de acordo, vamos ao 8º da pauta. O requerimento pedido de providência a realização de plebiscito sobre a elevação da Vila Garça Branca à categoria de distrito no município de Pedra Preta, em Mato Grosso. Essa aqui até eu vou fazer a leitura, que são poucos esses casos, né? Proposta de realização de consulta popular acerca da elevação da Vila Garça Branca à categoria de distrito, submetida à apreciação desse tribunal em face do decreto de Pedra Preta da Câmara Municipal de número 119/2010. A comprovação da implemento dos requisitos mínimos exigidos pela Lei Complementar 23 de 92 restou apurada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso, conforme folhas 34 e 35. Foi consultado o cartório da 46ª Zona, a Secretaria de Administração e Orçamento, Gestão de Pessoas e Tecnologia de Informação estimaram as despesas com a realização da consulta, montante de R$ 34.554,54. A douta Procuradoria Regional Eleitoral verificou que os plebiscitos legais estão atendidos, ocasião em que ressaltou ainda a verificação da disponibilidade financeira pelo município de Pedra Preta, uma vez que nos termos do artigo 5
do aludido decreto municipal, ficou assegurado o dispêndio dos recursos necessários para tanto. A comissão constituída pela ordem de serviço número 26/2012 concluiu pela submissão plenária do presente procedimento com a ponderação de que o atendimento desta corte seja de mero empréstimo das urnas eletrônicas e prestação de suporte técnico por meio de acompanhamento da 40ª Zona Eleitoral. A presidência dessa casa sugeriu o dia 25/3/2012 para a realização do plebiscito. Os autos foram a diretoria-geral dessa casa, observou que as despesas serão custeadas pela Prefeitura de Pedra Preta e sugeriu a remessa do feito à apreciação plenária. Passou ao voto. A Constituição Federal outorga a competência aos municípios para a criação de distritos. Nesses termos dispõe o inciso 4 do artigo 30 do texto. Já o artigo 24 determina que o território dos municípios passará dividido em fins administrativos e tem a lei complementar estadual de 92, no artigo 24, que o território dos municípios poderá ser dividido em fins administrativos e distritos administrativos por subprefeituras e regiões administrativas. Parágrafo 1 desse artigo 54, a criação, organização e supressão de distritos vai-se-á por lei municipal, obedecidos os requisitos previstos na lei, dependerá da consulta prévia das populações diretamente interessadas. Como já consignado no relatório, os requisitos do artigo 25 da 2392 foram efetivamente preenchidos, conforme apurado pela Secretaria do Estado de Planejamento. Por outro lado, conclui-se que a participação da Justiça Eleitoral nesse caso se resume à concessão ou à cessão de urnas para a realização da consulta à população, que deverá observar os normativos vigentes do Tribunal Superior Eleitoral, bem como desse regional. Nesse sentido, precedentes, TRE de Santa Catarina, processo número julgado em 19/9/2005 e relatado por juiz Pedro Manuel Abreu, e do TRE do Amapá no procedimento administrativo 78/2010. Razão do exposto, voto no sentido de aprovar a realização de consulta popular em Pedra Preta na data de 25 de março deste ano, acerca da elevação ou não da Vila Garça Branca à categoria de distrito, às custas daquele respectivo município, condicionando a participação desse regional apenas o fornecimento das urnas eletrônicas e dos sistemas eletrônicos de votação, cabendo ao juízo da 46ª Zona prestar necessário suporte à execução dos trabalhos. Embora o exercício do voto não seja obrigatório neste caso, essa presente consulta, por se tratar de pleito não oficial, consigno que estarão aptos a exercício do voto os eleitores de Pedra Preta regularizados com a Justiça Eleitoral até o dia 24/2/2012, um mês antes. E todos de acordo, estamos pedindo a resolução, que é o que tem sido entendido, Todos de acordo? O procurador, alguma manifestação, de acordo? Todos de acordo, E é um constante perigo no trânsito ali daquela rodovia. Então, talvez se criasse um distrito, um município ali naquele lugarejo ali, Garça Branca, talvez pudesse ter condições de ter uma assistência melhor ali naquele trecho de estrada e, quem sabe, evitasse um pouco mais de acidentes, tantos quanto ocorrem. É interessante, sim. Tomara que dê certo. Muito movimentado, Muito movimentado. O trânsito hoje ali é enorme. O transporte de grãos ali em direção ao terminal ferroviário lá de Altaraguaia é muito grande. E a estrada não foi construída para esse trânsito, Por isso ela não suporta. E especialmente ali na Serra da Petrovina, a constituição daquela terra ali, ela não é exatamente pedra, ela é uma massa argilosa que é fraca e não suporta o peso dessas carretas hoje, que tem carreta aí que leva 100 toneladas. Mas é uma medida, eu acho uma medida interessante. Eu até vou fazer uma visita lá em Pedra Preta, acho que na sexta-feira, para conversar com o juiz e também com o promotor eleitoral. E evidentemente está convidado, ou os vários quiserem ir junto comigo, evidentemente nós iremos todos juntos. Para expor exatamente como vai funcionar isso, porque eles estão mais ou menos, não o juiz e o promotor, mas a população, o prefeito, eles estiveram aqui conosco, eles estão meio sem saber exatamente como funciona essa consulta, enfim. E eles me colocaram vários argumentos, e esse inclusive bem lembrado pelo desembargador Gerson, e ali tem
produção de sementes, uma série de coisas ali, tem um problema grave ali, inclusive questões relativas ao desenvolvimento do próprio trabalho deles, com a elevação para distrito, eles teriam algumas facilidades para acessar créditos, enfim, desenvolver aquela região de uma forma mais condizente com a realidade que ela mostra hoje ao município, né? E que provavelmente deve estar esquecido. De modo que até eu vou fazer uma visita e convido, evidente, para os que quiserem comparecer para conversar com o juiz, com o promotor, com o prefeito, com o presidente da Câmara, enfim, para que a coisa efetivamente seja uma consulta e não já um ato, de repente, de interessados aí nas próximas eleições, né? Que seja efetivamente uma consulta serena como deve ser e não virar palco de espetáculo, de repente, para ideias aí eleitoreiras para outubro deste ano, né? Eu achei que seria dever da minha parte, pelo menos da minha parte, ir lá chamar a atenção nesse sentido. Embora eu não tenha evidência, não fosse assim, né? Mas mesmo assim eu deveria ir sexta-feira de manhã, vou e volto, mesmo dia. Então, todos de acordo. O último da pauta é o 9º, processo número 3965, o juiz substituto afastamento dos eleitorais no mês de março de 2012, por força de férias, enfim, de impedimentos. Aqui tem um quadrinho ali no final, em que um substitui o outro no período previamente designado, né? Coisa mínima. Todos de acordo? Nada mais? Encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos os pendentes pares e componentes deste tribunal.